Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre os critérios de divisibilidade. Bom, o que seria divisibilidade? Se eu pergunto para você, 10 é divisível por 5? Você vai responder para mim que sim. Por quê? 5 vezes alguma coisa dá 10, tá ok? Ou então outros irão responder para mim que 10 dividido por 5 dá 2 e deixa resto 0. E esse resto 0 é muito importante, tá ok? Então, para um número ser divisível pelo outro, a divisão desse primeiro número pelo segundo tem que ser exata, deixando o resto 0. Bom, mas nem sempre é possível, é necessário fazer a divisão, ok? Então, nós vamos hoje aprender a observar e a utilizar critérios que nos fazem identificar se um número é ou não é divisível por outro, sem termos que fazer efetivamente a divisão, tá ok? Bom, o nosso primeiro ponto é o critério de divisibilidade por 2. A gente sabe que um número é divisível por 2 quando ele é par, ou seja, o algarismo da ordem das unidades do número pode ser 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, 1249 não é divisível por 2, porque o algarismo das unidades é 9, ok? E 9 esse 9 na ordem das unidades faz com que o nosso número seja, na verdade, um número ímpar, ok? E somente números pares são divisíveis por 2. Bom, se a gente afirma que um número é divisível por 2, a gente afirma também que ele é múltiplo de 2. Já falei para vocês em aulas anteriores que essas duas afirmações são similares, não é isso? Se um número é divisível por 2, isso significa que quando nós o dividirmos por 2, o resto será 0. Se ele é múltiplo de 2, significa que 2 vezes alguma coisa nos deu como resultado aquele número, tá ok? Um número é divisível por 5, olha o nosso amiguinho 5, quando o algarismo da ordem das unidades é 0 ou 5. Vamos pensar um pouco? Vamos nos lembrar do algarismo das unidades dos produtos da tabuada do 5? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Vezes 3, 15. Vezes 4, 20. Vezes 5, 25. Vezes 6, 30. Então, a ordem das unidades está oscilando aí entre 0 ou 5. Não existe um outro resultado, não é isso? Não existe um outro algarismo para a ordem das unidades do número que a gente está procurando. Então, isso significa que para um número ser divisível por 5, basta olhar para ele, olhar diretamente para a ordem das unidades e verificar se é 0 ou 5, e a gente afirma que sim. Se for qualquer um dos outros algarismos, a gente afirma que não, tá ok? E a mesma coisa a gente afirma com relação ao 5. Se um número ele é divisível por 5, ele também é múltiplo de 5, tá ok, galerinha? Vamos para mais um. Um número natural é divisível por 10 quando o algarismo das ordens das unidades é 0. Olha só, qual seria a nossa tabuada do 10? 10 vezes 1, 10, vezes 2, 20, vezes 3, 30, vezes 4, 40, vezes 45, 450, não é isso? 10 vezes 50, 500. Então, o que acontece? Não existe nenhuma mudança no algarismo das unidades dos nossos produtos, não é isso? Nós encontramos o algarismo das unidades sempre igual a 0. Pode ser 0, 0? Pode. A gente está buscando só a ordem das unidades, a gente não está preocupado com a dezena, ok? Então, gente, vamos pensar mais um pouquinho sobre tudo que a gente viu até agora? Olha, nós temos números pares que são divisíveis por 2. E nós temos números que terminam em 0 ou 5, ou seja, tem um algarismo das unidades igual a 0 ou 5, que são divisíveis por 5. Só que o que acontece? Os números que têm o algarismo das unidades igual a 5, eles dividem por 5 somente, tá ok? Só que os números que têm o algarismo das unidades igual a 0,
eles também são divisíveis por 2, ok? E esses números que são divisíveis por 2 e por 5 ao mesmo tempo, a gente pode afirmar que eles são divisíveis também por 10. Ou seja, todo número que é divisível por 10, ele é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Olha só, 1240 é divisível por 2, porque o algarismo das unidades é 0, né? Um algarismo par, que representa o número par. Ele é divisível por 5 e ele é divisível por 10. Todo número que é divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo, a gente pode confirmar que ele é divisível por 10. Guardou aí, galerinha? Então, todo número que tem um algarismo das unidades igual a 0, ele é divisível por 10, ele é divisível por 2 e ele é divisível por 5. 498 é divisível por 2, certinho? Mas ele não é divisível por 5, tá certo? E o 375? Ele é divisível por 5, mas ele não é divisível por 2. Esses números, obviamente, não são divisíveis por 10, tá ok? Então, para ser divisível por 10, tem que ser divisível por 2 e por 5 ao mesmo tempo. Os critérios de divisibilidade, né, nos quais precisamos observar somente o algarismo das unidades, são critério de divisibilidade por 2, que o algarismo das unidades deve ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8, para a gente dizer que é divisível. Divisibilidade por 5, que o algarismo das unidades deve ser 0 ou 5. E divisibilidade por 10, no qual o algarismo das unidades deve ser igual a 0, ok? A gente não pode se esquecer, tá certo? Assim, a gente não precisa realizar a divisão para saber se o número é divisível por 2, por 5 ou por 10. Vamos estudar um pouquinho mais, galera? Aguardo vocês na próxima aula. Beijo grande e sigam o canal.